Olá, vivemos um momento muito delicado de nossa democracia, onde a Constituição, segundo alguns, não está sendo respeitada por quem deveria guardá-la e defendê-la. A maior corte de nosso país, para alguns, relativiza e reinterpreta seus artigos conforme as conveniências de seus membros. E esse comportamento, para os opositores, demonstra que a ditadura da toga realmente é a pior das ditaduras, pois contra ela o povo não tem como se defender. Na sequência, vamos abordar uma série de eventos na tentativa de identificar se há ou não uma ditadura instalada aqui no país. Não esqueçam de se inscrever e, ao final, de dar o gostei ou não gostei. O seu comentário e compartilhamento são muito importantes. Vamos lá, então? Durante o governo do presidente Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli instaurou o inquérito das fake news. E, desobedecendo às próprias regras do tribunal, escolheu Alexandre de Moraes como relator desse inquérito, sem sorteio entre os demais integrantes do STF. Segundo o mundo jurídico, Dias Toffoli e qualquer outro ministro não poderiam instaurar um inquérito policial, mesmo que a pedido do Ministério Público. O pedido deveria ser direcionado a uma autoridade policial, que é quem tem competência legal para praticar este ato. Ao entregar esse inquérito natimorto a Moraes, o ministro Toffoli fez dele vítima, investigador, delegado de polícia, promotor de justiça, juiz criminal e juiz da vara de execuções penais, pois é ele que, após o réu ser condenado, avalia os direitos do preso à progressão de regime. Em entrevista, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, apelidou esse inquérito de o inquérito do fim do mundo, pois é um balaio de gato de ilegalidade, vídeo que foi dito anteriormente. E os acusados, em teoria, não têm direito de defesa e muito menos de recurso, já que o STF é o pico da pirâmide. Neste inquérito, são enquadrados todos que pensam diferente, como é o caso de vários influenciadores digitais de direita, que tiveram suas contas bloqueadas e desmonetizadas. Também foram derrubadas as redes sociais de Fiuza, Constantino e Paulo Figueiredo. A situação ficou ainda mais grave para Alan dos Santos, Constantino, Paulo Figueiredo e a juíza Ludmila Grilo, que tiveram que fugir para os Estados Unidos e, em ato seguido, tiveram seus passaportes cancelados pela Polícia Federal a mando de Moraes. Nenhum deles teve acesso aos autos do inquérito e nem sabem os fundamentos da decisão que cancelou seus passaportes. Até porque isso é, segundo os juristas, uma pena acessória de uma condenação que nunca existiu, pois nenhum deles responde a qualquer tipo de ação penal, apenas a um inquérito que deveria ser presidido por um delegado de polícia. A denúncia apresentada contra o influenciador Alan dos Santos aponta que ele cometeu crimes de ameaça e incitação ao crime em um vídeo titulado "Barroso é um miliciano digital", no qual se refere ao ministro como um terrorista digital. Essa denúncia ainda carece de comprovação, segundo o juiz Marlon Souza, relator do caso. O jornalista Rodrigo Constantino, após ter os perfis nas redes sociais suspensos, também teve suas contas bancárias bloqueadas e o passaporte cancelado por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Sem ter acesso aos autos,
Constantino acredita estar incluído tanto no inquérito das fake news como no das milícias digitais. Outro denunciado é Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, neto do ex-presidente Figueiredo, acusado de propagação de desinformação golpista e antidemocrática. Segundo o relatório do STF, ele, junto com outros militares e auxiliares de Bolsonaro, integrava o núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. A juíza Ludmila Lins Grilo, titular da Vara Criminal e da Infância e Juventude de Unai, Minas Gerais, foi aposentada compulsoriamente pelo TJ de Minas Gerais, por sua popularidade nas redes sociais entre apoiadores de Bolsonaro e por criticar publicamente ministros do STF. Em 2024, em Washington, correndo atrás do prejuízo, Paulo Figueiredo conseguiu um encontro com Chris Smith, o mais antigo e respeitável membro do parlamento americano, e com adesão de alguns outros deputados republicanos também. Eles prontamente receberam um grupo composto de 19 parlamentares brasileiros que denunciaram o autoritarismo judicial e a perseguição política aos opositores no Brasil. Os parlamentares americanos ficaram surpresos, pois, graças às desinformações praticadas pelas emissoras de TV brasileiras, nenhum dos congressistas tinha conhecimento do que ocorria aqui no Brasil. No encontro, o deputado americano Chris Smith afirmou que a Suprema Corte brasileira estaria censurando o parlamentarismo e que o TSE se transformou em um tribunal de combate à desinformação, aplicando a lei conforme a vontade da Corte. Smith mencionou ainda a prisão de pessoas no evento de 8 de janeiro sem o devido processo legal e a suspensão e cassação de mandatos eletivos e a prisão de pessoas por opinião diferente. Smith resumiu as informações em um documento citando a violação de liberdade de expressão e a perseguição a políticos e jornalistas nas mídias sociais, e o entregou ao Congresso americano. Recentemente, em audiência no Congresso americano, foram ouvidos no Comitê de Assuntos Estrangeiros o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, o jornalista norte-americano Michael Shellenberg, responsável pela divulgação dos documentos sobre o Twitter no Brasil, e Chris Pavlovski, CEO da plataforma de vídeo Hubble. Ele destacou as ilegalidades de censura que o Tribunal Superior obrigava as Big Techs a obedecer, sob o risco de serem banidas do país. Em 21 de junho de 2024, o congressista americano Chris Smith enviou uma carta endereçada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, com cópias para o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Smith questionou Moraes em 7 tópicos por supostos abusos cometidos pelo magistrado brasileiro e cobrou resposta em até 10 dias úteis. Smith afirmou que foram constatadas graves violações contra os direitos humanos por parte do governo brasileiro e que está debruçado sobre a legislação brasileira. Os republicanos nos Estados Unidos estão muito preocupados com o que está acontecendo no Brasil, pois o ativismo judicial brasileiro pode ser copiado e espalhado pelo mundo. Chris Smith, sendo o membro mais antigo do parlamento americano, tem grande influência e está empenhado
em criar uma legislação específica para o Brasil, com o objetivo de combater a ditadura que vem se instaurando no país. Smith sinaliza que as pessoas mencionadas na carta são tão responsáveis quanto o ator principal, pois têm o poder de resolver a questão internamente e até agora não o fizeram. Ele sugere que essas pessoas podem ter o visto cancelado, suas contas e ativos no exterior bloqueados e seus nomes colocados na lista da Interpol. Até mesmo as Forças Armadas brasileiras podem sofrer sanções e ter seus contratos de cooperação com os Estados Unidos rescindidos. Se isso acontecer, todo o apoio tecnológico que o Brasil recebe, não só dos Estados Unidos, como também dos outros países do bloco capitalista, será duramente comprometido. O governo atual, ao retirar o embaixador de Israel, já indicou uma mudança na diplomacia entre os dois países. Se houver uma ação americana contra o Brasil, Israel vai acompanhar. E não só a FAB, como também a Embraer, vão ficar com seus aviões às cegas. E isso pode empurrar o país a buscar apoio técnico com a Rússia ou a China. Mas talvez seja isso mesmo que o governo atual esteja querendo. As ações e decisões tomadas no âmbito do inquérito das fake news levantam sérias questões sobre a legalidade e a justiça no Brasil, afetando tanto o cenário interno quanto as relações internacionais do país. A intervenção de figuras influentes como o congressista americano Chris Smith destaca a gravidade da situação e as possíveis repercussões globais. Mas não percamos as esperanças. Parece que o efeito Smith já começa a se mostrar. O ministro Fux acabou de afirmar que o Brasil não tem governo de juízes e que a maior instância em uma democracia é o parlamento. Vamos ver como os outros ministros reagem. Afinal, passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Este governo já não tem apoio do Congresso. E se o ativismo judicial for contido, papai Lula vai precisar colocar as barbas de molho. Agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!